Olá, meus queridos! Tudo bem? Eu sou a Juliana Lima e vou apresentar a aula 3 sobre citações. Dando continuidade ao assunto, as citações, elas podem aparecer tanto no texto como em notas de rodapé. E as citações, com relação à sua localização, também é importante lembrar qual o sistema de chamada que vocês irão adotar quando iniciarem a escrita do trabalho. Por isso é importante definir no início qual o sistema de chamada que você deseja utilizar. O sistema de chamada mais utilizado, mais comum, é o sistema autor-data, que é em ordem alfabética na lista de referências, e aquele em que no texto nós vamos colocando os nomes dos autores, qual é o ano, qual é a página se for citação direta. Já o sistema numérico, ele é uma ordem numérica na lista de referências e conforme a aparição do texto. Quem está mais habituado com esse tipo de sistema numérico geralmente são as pessoas da área de saúde que utilizam as normas de Vancouver, em que o sistema de chamada para as citações e referências é numérico. A ABNT possui os dois sistemas. Para quem utiliza a ABNT, o sistema mais utilizado de fato é o sistema autor-data. Agora tenha cuidado, atenção, qualquer que seja o método adotado, deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências ou em notas de rodapé. Por que eu estou chamando a atenção já no início? Tem gente que adora misturar. Tem gente que acha que tudo junto e misturado é lindo, mas nem sempre. Sabe aquele ditado da moda? Menos é mais? Então, acontece também nos trabalhos acadêmicos. Citações, sistema autor-data. A indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal de pontuação, seguido da data de publicação e da página da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses. Explicando melhor, seria assim. Primeiro exemplo, Merriam e Caffarella, 1991, observam que a localização de recursos tem um papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida. Merriam e Caffarella, 1991, esse é o nosso sistema autor-data. O segundo exemplo, com o autor no final do parágrafo, a chamada pandectística havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha, em particular. Lopes, 2000, página 225. Esse é o famoso sistema autor-data. E claro, eu vou citando os autores ao longo do texto e no final, na lista de referências, esses autores serão discriminados em ordem alfabética. Continuando, as citações no sistema autor-data. Outro exemplo, mas agora com autor-entidade. O mecanismo proposto para viabilizar esta concepção é o chamado contrato de gestão, que conduziria à captação de recursos privados como forma de reduzir os investimentos públicos no ensino superior. Brasil, 1995. O outro exemplo, comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância, sem quaisquer restrições estatais, pelas moedas dos outros Estados-membros. Citação da Comissão das Comunidades Europeias, 1992, página 34. Na lista de referências, em ordem alfabética, Brasil, e aí uma publicação também do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, e a segunda referência, para ilustrar, Comissão das Comunidades Europeias. Então, relembrando, sistema autor-data, eu cito os autores ao longo do texto e na minha lista de referências eles aparecerão em ordem alfabética. No sistema autor-data,
também trouxe como exemplo obras que não possuem autoria discriminada. Nesse caso, você vai fazer a entrada pelo título do trabalho. Na citação, ficaria mais ou menos assim. E eles disseram globalização, e soubemos que era assim que chamavam a ordem absurda em que dinheiro é a única pátria a qual se serve, e as fronteiras se diluem, não pela fraternidade, mas pelo sangramento que engorda poderosos sem nacionalidade. No final do parágrafo, entre parênteses, eu coloquei a flor, porque é a primeira palavra do título. Como possui o artigo também fica em letras maiúsculas e aparece. Como foi a entrada? Pelo título, e o título eu posso usar as reticências para abreviar, por isso que só ficou nesse formato. A flor, reticências, vírgula, o ano e a página. O segundo exemplo é de um anteprojeto de lei. Então, para que eu não coloque na minha citação anteprojeto de lei, eu posso fazer anteprojeto, reticências, colocar o ano e a página. Esse tipo de citação, eu recomendo, nesse tipo de documento que não aparece autoria, vocês informem no final do parágrafo. Soa menos esquisito, menos estranho. Imagine se eu colocasse: segundo a flor prometida, e eles disseram globalização. Fica esquisito. Nesse caso, recomendo novamente. No final do parágrafo é mais interessante utilizando esse recurso que a norma permite. O sistema numérico. Como é que funciona? A indicação da fonte é feita por numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página, isso é importante ressaltar. O sistema numérico ele não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. Chamo a atenção para esse detalhe. Muita gente acha que pode usar o sistema numérico e usar notas de rodapé, mas não é permitido. Até porque vai ficar confuso o que é a numeração do autor, referente àquela citação, e o que é a nota de rodapé, para explicar ou para referenciar. Então, nesse caso, por isso que eu falei que é importante definir desde o início qual é o sistema que você vai utilizar, se é o sistema autor-data ou o sistema numérico. Se você utilizar o sistema autor-data, é permitido o uso de notas de rodapé. Se você utilizar o sistema numérico, não é permitido. No sistema numérico, a indicação da numeração pode ser feita entre parênteses ou em expoente após a pontuação que fecha a citação. Vejamos os exemplos. Estilos bibliográficos para trabalhos acadêmicos, como as normas da ABNT, são importantes e devem ser utilizados, visando a padronização e uniformização da estrutura do documento. Fecho ali as aspas dessa citação direta, coloquei o 1 entre parênteses e significa que esse 1 é de algum autor. Essa citação número 1 eu atribuí aos Santos. Eu também posso fazer com o número 1 sobrescrito, em expoente, como aparece no segundo exemplo. A mesma citação, porém esse número em expoente. Na minha lista de referências, número 1, espaço, e aí eu começo a referência, Santos Francisco Edvander Pires et al., informo todos os outros dados da referência. Lembrando, o sistema numérico é a ordem de aparição. Então, cada autor que vai aparecendo no seu texto, ele vai recebendo um número. Tipos de notas. Para esclarecer. As notas de rodapé, elas são indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. Mancha gráfica é aquela região
da página destinada para a inserção do texto. Notas de rodapé são muito comuns em obras, por exemplo, traduzidas. Sempre tem um comentário, às vezes, do editor, um adendo, alguma informação adicional. Então, é importante que vocês percebam as diferenças nos tipos de notas. As notas de rodapé, elas podem ser notas de referência, que vão indicar fontes consultadas ou que remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. E as notas explicativas, que são notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídas no texto. Então você vai colocar uma informação adicional para o leitor porque você achou que não cabia colocar no texto e quebrar o raciocínio. E existe também uma modalidade que a norma da ABNT não cita, mas que ela existe, inclusive no seu editor de texto, o Word ou LibreOffice, ela existe, que é a nota de fim. As notas de fim são usadas para explicar também, comentar ou fornecer referências a algo que foi mencionado no texto. Normalmente elas aparecem no final do documento ou da seção e seguem a numeração em algarismos romanos. Sobre o uso de notas, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. As notas, elas são elementos de apoio ao texto, servem para que o leitor não tenha que interromper um pensamento que está sendo desenvolvido no texto, portanto, podendo voltar à nota assim que terminar a leitura do parágrafo. José de Alencar usou muito o recurso das notas na sua obra Guarani. Existem até textos que falam que as notas de rodapé são para textos. Podem ser escritas pelo autor, tradutor ou editor, dependendo do tipo de texto. São úteis para fazer pequenas indicações que podem se tornar excesso no texto e podem ser usadas para reflexões que não são objeto do trabalho, contudo possuem relação com o tema estudado. Sobre o uso de notas, conforme o Martins Filho, quaisquer observações ou esclarecimentos acrescentados a um texto são notas. Podem ser bibliográficas, quando se limitam a remeter a um autor, a uma obra ou a ambos, ou ter um conteúdo conceitual, ampliando ou discutindo pontos do discurso. Podem aparecer no rodapé, nas laterais da própria página, que seria a margem direita ou esquerda, embora esse recurso seja raramente utilizado. As pessoas realmente utilizam no rodapé, no final de capítulos, da seção ou parte, ou ainda no final do livro. Essas que aparecem no final, como eu disse, são as notas de fim. E de acordo com Humberto Eco, as notas de rodapé, elas servem para indicar as fontes das citações, acrescentar ao assunto discutido no texto outras indicações bibliográficas de reforço, ampliar as afirmações que se fizeram no texto, corrigir as afirmações do texto, fornecer tradução ou versão original. Lembram-se que nós comentamos na aula anterior de citações que você pode fazer a tradução de um trecho e, se você quiser, é recomendado, você pode colocar o trecho original numa nota de rodapé. Então, aqui mais uma funcionalidade do uso de notas. E as notas também já foram usadas, também é raro, mas acontece, para agradecimentos. De acordo com a ABNT, as notas elas podem ser explicativas e de referência. As explicativas elas são usadas para comentários ou explanações que não possam ser incluídos no texto. E já as notas de referência para a ABNT, elas servem para indicar as fontes citadas ou para remeter a outras partes da obra em que o assunto foi abordado. Notas de rodapé explicativas. As notas de rodapé devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas e com fonte menor. Conforme os exemplos, temos aqui a primeira nota. Veja-se como exemplo desse tipo de abordagem no estudo de Netzer, 1976. Aqui eu estou explicando que as pessoas procurem o estudo de Netzer. E a segunda nota,
afirma: encontramos esse tipo de perspectiva na segunda parte do verbete, referido na nota anterior, em grande parte do estudo de Hanner. As notas explicativas. A numeração dessas notas é feita em algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página. Conforme o exemplo, o comportamento liminar correspondente à adolescência vem se constituindo numa das conquistas universais, como está, por exemplo, expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente. E no rodapé ficaria assim: a informação relacionada àquele trecho no texto, o número, e reparem, como é uma nota que tem 3 linhas, ficou alinhada como deve ser e como a norma recomenda. Outro exemplo: os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas, vinculação escolar ou vinculação profissional. No rodapé, segue a informação. Sobre essa opção dramática, ver também Morris, 96, página 269 a 290. E as notas de referências. A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página. A primeira citação de uma obra em nota de rodapé deve ter sua referência completa. Exemplo: no rodapé da página, temos a obra da Suzanne Brier, O que é a documentação? Relembrando, se a primeira citação de uma obra ela vai aparecer em nota de rodapé, essa referência tem que aparecer completa. Continuando as notas de referência, as subsequentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando as seguintes expressões abreviadas quando for o caso. Idem significa do mesmo autor, ou id, exemplo, no rodapé da página. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002, página 3. Citei mais uma vez. Abri uma nova nota de referência. Então, eu não preciso colocar de novo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu posso colocar o idem ou o id. Outra expressão que pode ser utilizada é na mesma obra. Abreviada é o ibid. Exemplos: uma nota para Durkheim, página 176. E a nota 5, eu estou falando que é a mesma obra do Durkheim, então eu usei ibid, página 190. Outro exemplo da expressão opus citatum, ou opere citato, que quer dizer obra citada, abreviatura OP cite. Temos os exemplos abaixo, das notas 6, 7 e 8, em que a nota 8 utiliza o recurso do opere citato. Outra expressão em latim que você pode utilizar é passim, aqui e ali em diversas passagens. Exemplo a seguir, Ribeiro, 1997, então foram usados vários trechos, aqui e ali. Então eu utilizo passim. Outra expressão que pode ser utilizada é lococitato, no lugar citado. Tem o Tomaselli e Porter, 1992, página 33 a 46. E eu fiz outra citação nesse mesmo trecho, mas para que eu não faça novamente, ou que eu não faça uma nova nota novamente com essa informação, eu posso colocar Tomaselli, Porter, lococitato. Outro recurso que você pode utilizar é confira, confronte, que a abreviatura é CF, no rodapé, bem simples. Outro exemplo, utilizando uma expressão em latim para as notinhas de rodapé de referência, é sequentia, seguinte ou que se segue, et sequentia, no rodapé. O ápode.
nós utilizamos em citações no texto. Essa expressão também pode ser utilizada nas notas de referência de rodapé. Nas notas de referência, como os exemplos a seguir. Atenção! As expressões em latim idem, ibidem, opus citatum e confer só podem ser usadas na mesma página ou folha da citação a que se referem. E também gostaria de fazer a observação. Todas as expressões em latim que estão em itálico no Guia de Normalização da UFC não estão em itálico nas normas da ABNT. Então eu gosto de deixar claro uma adaptação que é feita no Guia de Normalização da UFC. Na ABNT, essas expressões em latim elas não aparecem em itálico. Chamo atenção para esse detalhe e relembro. Consultem o Guia de Normalização da sua instituição. Falando em expressões em latim e o uso de itálico, gostaria de esclarecer. Você sabia que é uma convenção aplicar itálico em estrangeirismos, inclusive o latim? E é uma convenção que vem de longe, vocês nem imaginam o quanto. Por quê? Eu achei por bem explicar isso nessa nossa aula. Como eu falei, existem alguns detalhes que são adaptados no Guia de Normalização da nossa instituição, da UFC. A norma da ABNT não coloca essas expressões em latim, em itálico. Porém, por uma questão realmente de norma culta da língua, de algumas convenções mais antigas, eu considerei importante trazer essas informações adicionais para vocês. Voltando na história, apresento-lhes o Francesco Grifo, também conhecido como Francesco de Bologna. Em 1506, esse tipógrafo ele desenvolveu o primeiro tipo em itálico. O estilo itálico ele possuía caracteres mais estreitos e que permitiam economizar espaço na composição de livros inteiros. E inicialmente era usado para todo o texto corrido, mas a partir de 1550 passou a ser usado apenas em destaques de citações e palavras de língua estrangeira. Vejam aí como essa convenção vem de longe, bem longe. Se pararmos para pensar, a escrita à mão, a escrita manual, ela lembra letras itálicas. Portanto, voltamos aí na história dos livros, na história dos registros do conhecimento, também para quem estuda editoração. Os tipos móveis criados por Gutenberg eram utilizados para a fabricação de livros. E nisso, essa profissão de tipógrafo, ela foi se popularizando, como foi o caso do Francesco Grifo, que foi um dos primeiros a criar esses tipos itálicos. E ele trabalhava junto com o outro tipógrafo muito famoso, Aldo Manúcio, e que esse Aldo Manúcio também é uma referência na editoração. Foi um dos primeiros tipógrafos a pensar em desenvolver edições de livro de bolso e alguns formatos mais ousados em questão de design e layout para a época. Esse é um exemplo de uma citação com o itálico. Outro exemplo aqui também, muito utilizado na época e criado por Francesco de Grifo. E essa convenção que vem de longe e com diversos usos, como eu acabei de apresentar para vocês, ela também é aplicada há muito tempo em nomes científicos de animais. As pessoas da área da biologia, zootecnia e afins, que utilizam a classificação de animais e das espécies, utilizam as taxonomias. Darwin, quando observava os animais e anotava, fazia desenhos, toda aquela escrita era feita manualmente. Também lembrando que parece demais com o destaque itálico. Para consultar as regras de nomenclatura das espécies, eu recomendo que vocês acessem
os códigos internacionais e algumas bases de dados autorizadas, que inclusive discriminam que alguns destaques no nome das espécies e dos animais é feito em itálico. Tem o link também para o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica nos slides. Quando vocês acessarem, podem clicar e vocês vão ter acesso a essa classificação. E uma dica nacional e muito bem elaborada, que é o Manual de Editoração da Embrapa. Recomendo que vocês consultem também. Lá, inclusive, cita essas classificações, essas bases de dados internacionais que trabalham com as taxonomias e escrevem o nome dessas espécies e animais em itálico. Diversos gramáticos e estudiosos da língua portuguesa defendem o uso de palavras em português, ao invés dos estrangeirismos. Entretanto, muitas palavras e expressões latinas são usadas formalmente ou informalmente no cotidiano. As expressões latinas não sofrem processos de aportuguesamento, por isso, elas devem ser escritas em sua forma original. Contudo, os estudiosos também recomendam que as palavras estrangeiras e em latim sejam grafadas com algum destaque ou ênfase, nesse caso o itálico. Alguns defendem que também pode ser utilizado o destaque entre aspas, sublinhado ou negrito. Porém, o mais utilizado nesses casos é o itálico, e que eu também recomendo. E, completando o ciclo dessa convenção mais antiga, é também uma convenção editorial grafar em itálico os estrangeirismos e as palavras em latim. E, para que não reste dúvida ou qualquer problema que você queira averiguar com relação à norma culta da língua portuguesa, eu recomendo que consulte um bom dicionário, um excelente dicionário, ou o nosso querido e amado vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que está disponível na internet e que poucas pessoas acessam, o que é uma pena. Mas, saindo dessas informações adicionais que eu apresentei para vocês, esse pequeno histórico sobre a origem, de onde vem o destaque em itálico, vamos voltar às normas da BNT. E para finalizar, vamos revisar um pouquinho do que foi visto até agora durante o curso e sobre citações. A citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. As citações podem ser direta, indireta e citação de citação. As citações possuem dois sistemas de chamada, o sistema autor-data, que utiliza a ordem alfabética, e o sistema numérico, ordem de aparição do texto. O sistema autor-data pode usar nota de rodapé, contudo, observando as regras gerais de apresentação ao longo do trabalho. O sistema numérico não pode utilizar notas de rodapé. As expressões em latim não estão em itálico na BNT. No Guia de Normalização da UFC, essas expressões estão grafadas em itálico. Por isso, verifique sempre as normas e guias da sua instituição. Essas são as referências utilizadas na aula de hoje. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço.